Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje claramente não tem a menor intenção de ser um conteúdo inédito que nenhum outro canal tenha feito. Muito pelo contrário. Esse conteúdo foi produzido a pedido do Instagram Justiça por Lucas Terra, que é corroborado pela Marion, a mãe do Lucas. E a nossa intenção é apenas de colaborar na busca incessante já há tantos anos por justiça. Por isso, antes de iniciar o caso, eu queria pedir que você clicasse no like, deixasse um comentário qualquer, nem que seja um emoji, como eu sempre peço, porque isso vai ajudar na distribuição desse vídeo. O YouTube vai entender que esse vídeo tem um conteúdo relevante e vai entregar para mais pessoas, fazendo com que nossa missão seja, de certa forma, alcançada. Já de antemão também quero agradecer a Sulamita Soares, a nossa roteirista, por ter feito a pesquisa e entregue esse roteiro tão rapidamente, para que a gente pudesse produzir o vídeo para vocês. Enquanto eu estava editando esse vídeo aqui, eu recebi um recado do Carlos, do irmão do Lucas. Vou colocar aí para vocês, beleza? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Terra Júnior, sou irmão mais velho do Lucas Terra. Queria agradecer primeiramente aqui ao pessoal do canal Insólito por fazer o relato do caso Lucas Terra, esse bárbaro crime que ocorreu há aproximadamente 20 anos. Também gostaria de fazer um apelo a todos vocês que estão assistindo ou que assistiram o vídeo, a assinar uma petição que a gente criou, no qual a gente exige que o Tribunal de Justiça da Bahia marque imediatamente o júri popular para que os outros dois acusados sentem no banco dos réus. Esse crime ele corre o risco de prescrever e a gente conta com o apoio de vocês. É muito importante que vocês denunciem, que vocês assinem essa petição, para que a gente possa fazer pressão às autoridades para que esses acusados desse bárbaro crime sentem no banco dos réus. É muito importante o apoio de vocês. Nós contamos, nós da família do Lucas Terra, contamos com esse apoio. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Salvador, capital da Bahia, fruto do casamento de Marion Vargas Terra e José Carlos Terra, nascia em 20 de outubro de 1986 Lucas Vargas Terra. Ainda bem jovem, Lucas esboçava traços de um futuro homem que seria um distinto altruísta. Tempos após o ocorrido, sua mãe Marion declarou por vezes que o garoto tinha um interesse em particular por ajudar pessoas e demonstrava constantemente esse lado. Segundo ela, uma das primeiras profissões que lhe chamou a atenção era de médico. Nela, ele poderia se empenhar em ajudar ao máximo aqueles que necessitavam. Se por um lado, Lucas pretendia curar o corpo das doenças carnais, por outro, ele também pretendia curar a alma das pessoas, por assim dizer. Nutrindo uma devoção religiosa intensa, Lucas aceitou a fé cristã e iniciou sua caminhada espiritual no mundo. É preciso lembrar que, apesar de ter nascido na Bahia, viveu pouco tempo na capital do estado. Junto à família, tinha se mudado para o Rio de Janeiro e lá sua fé se intensificou. Na cidade carioca, o garoto era constantemente visto visitando comunidades carentes, sempre acompanhado de sua Bíblia e por diversas vezes, com companheiros cristãos também, Lucas evangelizava os moradores e doava roupas. Tinha também grande apreço por crianças e orientava-as a seguir o caminho de Cristo. Com visitas constantes, Lucas chegou até mesmo a ser chamado de Anjo de Santa Cruz, na comunidade de Santa Cruz, na zona oeste da capital carioca. E foi ali também que ele conheceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Já no início de sua adolescência, Lucas então passou a frequentar os cultos religiosos, não só como membro, mas também como um assistente de obreiro. E só para contextualizar aqui, para quem não tem muita familiaridade com os termos dessa igreja, basicamente existem cargos diversos e a cada um é definida uma determinada função. Existem pastores, missionários, bispos, enfim, uma variedade. No caso de Lucas, sua função era auxiliar durante o culto e participar ativamente ali das rotinas da igreja. Enfim, pessoal, é só um breve resumo para entendermos um pouco melhor sobre qual era o contexto da vida de Lucas antes de seu fim.
É importante lembrar que a família era um dos outros amores de sua vida. Assim como tinha um comprometimento sério e ético diante do futuro profissional de sua vida religiosa, Lucas também demonstrava ter um apreço especial pelos seus pais e irmãos. Os anos foram passando e os planos da família para aquela virada de século incluíam a saída do Brasil e a ida a Parma, na Itália. A cidade seria a nova morada da família. Enquanto o pai da família, Lucas, e outros filhos da família permaneceram em solo brasileiro, no final de dezembro de 2000, Marion partiu para Parma. Com a matriarca já na Itália, o restante da família Terra passou aquele fim dos anos 2000 e começo de 2001 em Salvador, sua cidade natal. A intenção era aproveitar e se despedir de outros familiares e de amigos antes da partida para a Europa. Hospedados já em Salvador, Lucas começou a procurar um templo da igreja para continuar a exercer seu ministério e seguir com seu caminho de fé. E ele encontrou ali bem próximo de sua hospedagem. Em meio aos membros da igreja, em janeiro daquele ano de 2001, Lucas conheceu Silvio Roberto Santos Galiza, de 21 anos. Exercendo a função de auxiliar de pastor naquele templo, Galiza, segundo testemunhas, tinha sido transferido de outro templo por comportamento inadequado. O que seria o tal comportamento, um passado histórico que tinha ocasionado a transferência, nunca foi confirmado. Apesar do histórico do auxiliar de pastor não ser conhecido, membros do templo para o qual foi transferido o apelidaram, não tão carinhosamente assim, de o secretário do diabo. Pois bem, não demorou muito até que Galiza começou a se aproximar de Lucas. Valendo-se da função que exercia na igreja, uma espécie de amizade começou a ser nutrida por Galiza. Ao passo que Lucas se atentava aos ensinos religiosos e se dispunha para ajudar sempre que necessário, Galiza, aos olhos de outros membros, nutria certa obsessão pelo menino. Enfim, para estreitar os laços, Galiza nomeou Lucas como seu assistente informal. À época, uma amiga do garoto e frequentadora do templo relatou que nunca tinha visto nenhum pastor fazer aquilo antes. Já no início de fevereiro, Lucas conheceu uma jovem na igreja. Papo vai, papo vem, e o garoto se apaixonou por ela. Era o primeiro namoro, se é que podemos dizer assim, de Lucas, já que ele nunca tinha se relacionado amorosamente com nenhuma menina antes. Aquilo causou certa revolta em Galiza. O homem aparentava não ter sido muito favorável ao relacionamento e, segundo testemunhas, chegou até mesmo a proibir Lucas de dar continuidade nele. Era um tanto quanto estranha essa atitude de Galiza. E é preciso levar em conta que, segundo relatos, o auxiliar de pastor não gostava que Lucas mantivesse contato com meninas jovens, seja durante ou depois do culto. Se dividindo entre a igreja e a família, Lucas mantinha contato com sua mãe, que já tinha chegado em terras europeias. Nas ligações, o garoto não parecia estar mais tão empolgado com a ideia de partir para Parma e dizia que queria permanecer no Brasil. Querendo ascender nas escadas do ministério da igreja, Lucas tinha a intenção de ser obreiro. A função faria com que participasse mais ainda da organização do templo e das atividades do local. Fevereiro já estava quase acabando e, em certa noite, Lucas e outro jovem ficaram após o culto para organizar ali o local. Acreditando que ficaria tarde demais para eles voltarem para casa e com medo de que os jovens andassem sozinhos pelas ruas, Galiza os convidou a dormir por ali mesmo. Posteriormente, foi descoberto que Galiza sempre convidava Lucas para ficar até mais tarde e dormir na igreja. Enfim, os jovens acabaram aceitando e, com o aval de seus pais, que acreditavam que ali era um lugar seguro para eles passarem a noite, os dois ficaram no templo. Enquanto o membro desconhecido foi se deitar em um dos bancos, com apenas um travesseiro para se recostar, Galiza e Lucas foram se deitar em outro cômodo. Quando a notícia de que tinham dormido no local se espalhou, rapidamente o ministério da igreja transferiu Galiza novamente. Apesar da transferência, Galiza insistia em continuar voltando à igreja que Lucas frequentava. Dias se passaram e então chegou o 21 de março de 2001. Era uma quarta-feira,
por volta das 21 horas, Lucas estava conversando com alguns amigos e sua namorada na porta da igreja, isso logo após o fim do culto. A conversa foi interrompida por Galiza, que chamou por Lucas. Houve uma conversa entre os dois e Lucas foi se despedir da namorada e dos amigos que estavam ali com ele. Diante da estranheza da atitude, a namorada perguntou para onde ele iria e Lucas apenas respondeu que ia ali. Mesmo a menina pedindo mais explicações, Lucas nada falou. A namorada se sentiu um pouco confusa no momento, e avisou a Lucas que ele não podia sair assim naquela hora da noite, e principalmente porque não conhecia bem o lugar. Segundo o relato da menina, Galiza fechou a cara por causa dos questionamentos e seus alertas, mas Lucas optou por obedecer ao auxiliar de pastor. Enfim, Lucas junto a Gazila e outro pastor auxiliar saíram. E aqui eu chamo a atenção, pois temos uma pequena divergência entre os acontecimentos que surgiram na mídia. Alguns afirmam que Galiza chamou Lucas para ir até o outro templo da igreja, a poucos quilômetros dali, para receber uma gravata, que é uma espécie de simbolismo que iria oficializar Lucas como um obreiro. Outros, no entanto, afirmam que o garoto foi convidado por Galiza a participar de um grupo de orações que iria se reunir em outro templo, também ali próximo do bairro de Pituba. Já em outro bairro, no Vale das Pedrinhas, o pastor auxiliar que acompanhava Lucas e Galiza se despediu e seguiu seu próprio caminho. E próximo dali, Lucas e Gazila então entraram em um ônibus de uma linha que levava até o bairro Rio Vermelho. Sabendo que ele iria demorar muito para voltar para casa, por volta das 22 horas e 9 minutos, Lucas telefonou de um daqueles orelhões, que para quem não sabe é um telefone público antigo, para avisar ao pai do que estava acontecendo. Ele disse que estava acompanhado do auxiliar de pastor e que iria até uma igreja ali do bairro. Mas depois disso, Lucas não foi mais visto com vida. Assim que acordou e viu que Lucas não tinha retornado, José, o pai do jovem, foi até a igreja e lá confirmaram que o garoto tinha saído acompanhado de Galiza e outro homem. José então ligou para Galiza, que no primeiro contato disse que tinha deixado Lucas em um ponto de ônibus no Vale das Pedrinhas. Momentos depois, afirmou que, na verdade, tinha deixado ele no Ceasa, um mercado localizado no bairro Rio Vermelho. Galiza entrou em contradição consigo mesmo e com o que Lucas tinha dito ao pai na noite anterior ao telefone. O desespero, então, foi instalado em José. Desconhecendo o paradeiro do filho, ele foi até a delegacia prestar queixa e imprimiu alguns folhetos com os dados de Lucas, oferecendo uma boa quantia em dinheiro por quem soubesse do paradeiro dele. Outro fato é o de que, não querendo assustar Marion, a mãe do rapaz, José nada disse sobre o desaparecimento de Lucas em um primeiro momento. Ele apenas dizia que ele estava em outro lugar quando a mulher perguntava por ele. Enquanto isso, na delegacia, Galiza repetia a mesma versão apresentada primeiramente ao pai. Tinha deixado o menino no ponto de ônibus e foi embora. A investigação estava em maus bocados. Muitas informações falsas eram repassadas e isso afetava o desempenho da polícia. Então, em 23 de março de 2001, um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um caixote, localizado na Avenida Vasco da Gama. O terreno baldio era amplo e ermo. Algumas poucas coisas não foram queimadas, como por exemplo, mechas de cabelo e partes da roupa. E essas poucas coisas apontavam que aquele seria o cadáver de Lucas. Apesar dos indícios, era necessário o exame de DNA. E então, o corpo ficou no ML por 43 dias, antes que o resultado confirmasse a suspeita. Nesse meio tempo, Marion foi informada do desaparecimento de seu filho e de sua possível morte, e então regressou ao Brasil. Não foi possível determinar a causa exata da morte do garoto ou se ele tinha sofrido abuso sexual antes de sua morte, uma vez que a carbonização de seu corpo tornou impossível a análise. Mas tinha indícios de que houve a tentativa de asfixiar o garoto, pois em sua boca foram encontrados restos de um pano. A investigação se iniciou e um dos principais pontos que trouxe à tona o suspeito principal foi realmente o pedaço de pano encontrado junto ao corpo de Lucas. Ele era extremamente parecido
com uma amostra retirada do templo do bairro Rio Vermelho. Enfim, em 24 de outubro de 2001, o inquérito policial foi encerrado e Galiza foi indiciado como o autor do crime. As suspeitas recaíram sobre o homem também em razão de seu histórico com Lucas e devido às suas contradições. As tentativas de prender o homem não foram bem-sucedidas. Um pedido de prisão preventiva feita pelo Ministério Público foi indeferido judicialmente. E devido a tal fato, José iniciou uma empreitada para que o julgamento de Galiza se iniciasse o quanto antes. Seus apelos foram dirigidos para o Ministério da Justiça, ONGs, com a finalidade de promoção dos direitos humanos e chegou até mesmo à ONU. O apelo de José destrinchava todo o caso e levantava certos questionamentos, como, por exemplo, Galiza residia em uma comunidade carente, então, como ele conseguia fundos para custear um dos melhores advogados do país? Ao mesmo tempo em que a briga judicial tinha seu início, no meio social a coisa se complicava um pouco mais. Relatos de ameaças pela igreja foram comunicados e anunciados pelos envolvidos no caso. Uma das pessoas que testemunhou no caso foi a namorada de Lucas. Segundo ela, em razão de sua disposição em testemunhar, foi perseguida, humilhada e, por fim, expulsa da igreja. Enfim, o clamor público, a perseverança dos familiares e a repercussão da mídia conseguiram exercer certa pressão na justiça e em 9 de junho de 2004, Silvio Galiza foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão. Por ter sido um crime doloso contra a vida, o homem foi julgado pelo Tribunal do Júri. A promotoria utilizou como tese o abuso sexual que Lucas teria sofrido, o fato de ele ter sido morto e queimado, e o júri aceitou essa tese. A decisão não era sustentada também somente por aquele pedaço de pano encontrado junto ao corpo do garoto, mas também por outras 5 testemunhas que foram utilizadas como prova do fato criminoso. Apesar da sentença, o advogado de Galiza recorreu por 2 vezes e o resultado dos recursos foi a diminuição de sua pena. No primeiro, a pena foi reduzida para 18 anos e no segundo recurso, ela chegou aos 15 anos de prisão. 2 anos após sua condenação, Galiza deu uma entrevista ao finado programa Linha Direta. Nele, o homem contou uma nova versão dos fatos e, desta vez, acusou outros homens de terem sido responsáveis pela morte de Lucas. Segundo Galiza, um bispo e um pastor teriam sido flagrados por Lucas durante uma relação sexual. O garoto, então, teria contado a Galiza o tal fato. Com esta acusação, um novo processo foi aberto em 2008 contra os 2 homens. 1 ano e meio depois, o Supremo Tribunal Federal foi acionado pela defesa dos homens e a primeira turma do Supremo concedeu habeas corpus aos 2. Em resumo, em 2013, os homens foram inocentados por ausência de provas, mas a família de Lucas apelou ao Tribunal de Justiça da Bahia, cujos desembargadores decidiram que os 2 homens fossem sim a júri popular. Em 2018, no entanto, um dos ministros do STF anulou a decisão do tribunal, fazendo com que os homens não fossem mais ao júri. Por fim, em setembro de 2019, o STF mudou sua decisão e disse que sim, o bispo e o pastor teriam que ir a júri popular. Foi uma verdadeira guerra judicial e as decisões foram mudando com o decorrer do tempo. Devido à pandemia que vivemos atualmente, a data do julgamento ainda não foi marcada. Infelizmente, em 21 de fevereiro de 2019, José Carlos Terra, o pai de Lucas, faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. A sede de justiça de José, junto ao amor que nutria pelo filho, foi tamanha que deixou de exercer sua profissão em administração e começou a cursar direito. Entretanto, já no seu último período, abandonou o curso quando, como disse sua esposa em entrevista, descobriu de fato as brechas que beneficiavam os bandidos. Ele enxergava a inversão de valores e dizia que era como se os bandidos fôssemos nós. Apesar do falecimento de José, a família continua clamando por justiça por tudo o que ocorreu com Lucas naquele ano de 2001.
Em uma ação gigantesca, Marion assumiu as rédeas da situação e ainda se mantém ferrenha pela busca da condenação de todos os envolvidos na barbárie cometida contra seu filho. Existe ainda, no entanto, uma questão de ordem processual que causa temor naqueles que pretendem a condenação dos envolvidos no assassinato de Lucas: a prescrição. No Código Penal, existem normas que estabelecem quando essa prescrição, que nada mais é que a extinção do direito do Estado de punir um crime, ocorrerá. Em um resumo breve, para vocês terem uma ideia, o Poder Judiciário, enquanto representante do Estado, tem até 20 anos para punir o crime de homicídio. Com a pandemia, o julgamento de casos se encontra prejudicado e, portanto, pode, infelizmente, acarretar no prejuízo ao julgamento do bispo e do pastor. Existe uma petição pública aberta no site que está aparecendo aqui na tela, que eu também vou deixar na descrição, com o título de "Sou a favor do júri popular já, caso Lucas Terra". O objetivo é recolher assinaturas suficientes para pressionar o Tribunal de Justiça da Bahia a definir a data o quanto antes do julgamento dos envolvidos no crime. Até o fechamento dessa matéria, já são mais de 20 mil assinaturas. O link da petição está na descrição. Quanto a Galiza, pelo que se tem notícia, desde o ano de 2012, cumpre sua pena em liberdade condicional. Esse foi o caso de hoje. Não esquece de deixar o seu like e um comentário para ajudar na divulgação desse conteúdo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.